Irmãos, meus irmãos, a paz do Senhor. Recebam todos a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui pela primeira vez nessa casa, louvando ao Senhor por essa honrosa oportunidade, pela vida do apóstolo, pela vida da bispa, pela vida de todos que estão aqui, minha família que está comigo, meu esposo, meus 2 filhos, aos meus amigos que me acompanham, a vocês que compõem essa igreja, esse corpo de Cristo. Deus abençoe você e a sua casa nesta madrugada. Abra sua Bíblia, o seu coração comigo. Atos dos Apóstolos. O baterista e o tecladista pode ficar, por favor. Os outros irmãos também. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Versículo de número 5. Quem encontrou pode dizer um amém. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Versículo de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te, põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as tuas costas a tua capa e segue-me. E quando passaram a primeira porta e segunda, guardas chegaram à porta de ferro. Quando passaram a primeira e segunda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Você pode se assentar dando glória para Jesus? Louvando a Deus pela vida do Jonatas. Não estou vendo ele aqui, mas quero louvar a Deus pela vida dele. Deus abençoe a vida dele, da Érica, de toda a sua casa. Amados, eu sei que eu prego para uma igreja bíblica. Eu sei que você está atento ao que o Senhor vai falar. Mas eu queria que você não perdesse essa ligação, não se esfriasse. Nós estamos numa madrugada fria. Estamos quase amanhecendo o dia. Mas eu sei que vocês já estão acostumados. Então preguem comigo aqui. Abra o seu coração e fica comigo em nome de Jesus. A palavra do Senhor no capítulo de número 12 diz que Pedro era o grande líder da igreja. Só que então, a partir do primeiro versículo, o escritor de Atos, sendo Lucas, ele diz que por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Esse contexto diz que Herodes prendeu Pedro com o propósito de matá-lo após os 7 dias da festa da Páscoa, com o único propósito de agradar os judeus. Aí então, nos primeiros versículos que discorremos do capítulo 12, a história diz que Tiago é morto à espada. E vendo que isso agradara ao povo,
que foi do agrado. O texto vem dizendo que, vendo que agradava, Herodes continuou. Este Herodes era neto de Herodes o Grande, o perverso rei que mandou matar as crianças de Belém. Esse Herodes é sobrinho de Herodes Antipas, aquele que matou João Batista e zombou de Jesus. Este Herodes, ele tinha apoio dos imperadores romanos. Tinha recebido autoridade para governar sobre toda a Judeia, Samaria e Galileia. A saber também Transjordânia e Decápolis. Ele era o soberano da época e tinha a sua sede governamental em Jerusalém. A partir de então, do capítulo em que lemos, no versículo de número 2, você não precisa ficar com a sua Bíblia aberta, apenas mantenha o seu coração aberto. A Bíblia diz: e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou. Paulo, em Gálatas, menciona os pilares da igreja. Ele cita os nomes, a saber, Tiago, Pedro e João. Ele diz que esses homens são os pilares da igreja. Neste capítulo temos a história do martírio do apóstolo Tiago e da prisão de Pedro. Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém, foi morto à espada. A igreja passa pelo tempo de Herodes. Voltemos a alguns versículos anteriores, a mais preciso no versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, por aquele mesmo tempo. É um tempo. A igreja passa pelo tempo de Herodes. Ela não vive o tempo de Herodes. É um tempo que passa. O tempo que eu vivo é bem maior do que o tempo que eu passo. Eu vou de novo para que você entre comigo na mensagem e entenda o que o Senhor está falando conosco nesta madrugada. O tempo que eu vivo, o tempo que você vive, é bem maior do que o tempo que você passa. É um tempo que você está passando, não é um tempo que você está vivendo. É um tempo que passa. Eles estão passando por um período difícil. Eles estão passando por um período de percas. Só que este tempo passa, porque a igreja tem dono. A igreja tem dono. Eu preciso que você acorde e fique comigo ligado na mensagem. A igreja não pode ir aonde Pedro está, mas Pedro tem dono, a igreja tem dono. É um tempo é um ponto final. Há uma conclusão de Deus aqui na vida de Tiago. Porque isso não significa que Deus não poderia trazê-lo à vida, que Deus poderia poupá-lo da morte. Mas há um tempo de conclusão na vida de Tiago. Só que a voz da igreja não será calada porque alguém morreu. Tiago é calado, mas as verdades que Tiago pregou, as verdades que Tiago lançou, não se calam, não se morrem. Tiago é morto, o Deus de Tiago está vivo. Pedro é preso, o Deus de Pedro está solto. Aleluia. Então vamos comigo entrando na mensagem. Pedro é levantado por Deus. Pedro está debaixo de uma promessa. Pedro faz parte dos 120 que ficam. Pedro é cheio do Espírito Santo. Pedro tem uma vida de oração. Pedro canta, Pedro ora. Pedro é de Deus, Pedro tem Deus, Pedro é chamado por Deus. E aí eu preciso que você entenda o que eu estou pregando e que eu estou explicando na introdução dessa mensagem. Se você acompanhar todo o contexto da história, a Bíblia diz que ele é um pescador galileu, da cidade de Betsaida, irmão de André, chamado por Cristo para ser discípulo. Algumas histórias mais profundas, e você vai ler na Bíblia, que ele é chamado por 4 nomes na Bíblia. No Novo Testamento, no hebraico Simeão, no grego Simão, Jesus o chama de Cefas, que significa rocha, e nós o conhecemos como Pedro, que significa pedra. Jesus o chamou de Simão Bar-Jonas, fazendo referência ao fato dele ser filho de um certo homem chamado Jonas. Provavelmente que seu pai era um pescador.
um pescador, e essa era uma ocupação também seguida por Pedro e seu irmão André. Pedro, nascido em Betsaida, repito, era a aldeia cujo nome significa casa dos pescadores. Temos a impressão que Pedro era o mais destacado dos apóstolos. Nas 4 listas dos apóstolos, o nome de Pedro sempre é o que aparece primeiro. Ele costumava falar em nome do grupo. Ele era o primeiro do círculo íntimo. Apresentando então para você Pedro, eu começo a pregar. A história diz que por aquele tempo, por aquele mesmo tempo, Pedro é preso. E eu li aqui para vocês que é um tempo e é um período da Páscoa, aonde Herodes aproveita para prender, e nesse período de 7 dias decidirá que logo após Pedro também será morto, da mesma forma em que foi Tiago. Eu prego e eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou pregando, mas eu preciso explicar em detalhes para que você entenda a introdução, a ministração e a aplicação e assim a conclusão da mensagem. A Bíblia diz que, havendo encerrado Pedro na prisão, entregaram-o a 4 quaternos de soldado, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Só que você há de convir comigo e entre na mensagem que durante o período da Páscoa não se fala em morte, não se fala em perseguição. Qual é o auge ou qual é o alvo da conversa? O Cordeiro. Só se fala no Cordeiro. O que circula pela cidade é o Cordeiro. Celebremos o Cordeiro. Viva o Cordeiro. E é este Cordeiro que vive na vida de Pedro. É este Cordeiro que reina na vida de Pedro. Ou seja, o assunto não é vão matar a Pedro. O assunto não é Pedro está preso e agora. O assunto não é acabou para nós. O assunto é o Cordeiro. Viva o Cordeiro. O Cordeiro ressuscita. O Cordeiro liberta. O Cordeiro solta. O Cordeiro salva. O Cordeiro está entre nós. Essa é a mensagem. Então olhe para mim para que você entenda. A Bíblia diz então que havendo prendido encerrou na prisão, entregando Pedro ao número de 16 homens. Pedro está preso. Pedro está encerrado. A voz de Pedro por um instante, por um momento será calada. E a Bíblia está dizendo que o alvo de Satanás é a voz, o alvo de Satanás é a coluna. Se você olhar para esse texto, você vai entender. O alvo de Satanás não são paredes, o alvo de Satanás são colunas. O alvo de Satanás não é parede, é coluna. Eu prego nessa noite não para paredes, eu prego para as colunas. O diabo não quer atingir a parede, a coluna. Ele não quer tocar na parede, na coluna. Ele não quer sacudir a parede, ele quer sacudir a coluna. O alvo do inimigo não é a parede. A parede não atrapalha. A parede não o impede de agir. A parede não impede as suas artimanhas. E aí eu quero pregar e eu quero que você entenda. Eu quero aplicar essa mensagem. O inimigo não ataca quem agrada. O inimigo ataca quem atrapalha. Nós poderíamos estar dentro da nossa casa dormindo numa hora dessa, mas estamos aqui com a espada na mão guerreando e decidindo nessa noite, nessa madrugada. Não estamos aqui para agradar o inferno, estamos aqui para atrapalhar todos os planos dele. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. O inimigo não ataca quem o agrada, ele ataca quem o atrapalha. E aí Pedro está sofrendo, apóstolo. E aí o céu me diz, evangelho que eu não sofro por causa dele, não é evangelho. Evangelho que eu não sinta na pele a dor de um desprezo, a dor de uma perseguição, a dor de uma traição, a dor de um abandono, não é evangelho. Mas nessa madrugada Deus me trouxe aqui, após de uma ministração, de pegar a estrada, de enfrentar perigo para te dizer que você sofra com ele, mas não viva longe dele. Passe pela perseguição, mas passe com ele. Que te falte tudo, mas não falte a presença dele. Se é para Jesus, pode aplaudir bem forte.
E a Bíblia ensina-nos. Eu gosto de escrever tudo que Deus fala comigo. Vocês aos poucos vão me conhecendo melhor. E a Bíblia diz que tem renúncia na vida de Pedro. Apóstolo, e aonde tem renúncia tem resultado. Eu vou pregar, eu vou repetir na minha pregação durante várias vezes, porque há uma bênção na repetição. E não estou dizendo que vocês não pegam, que vocês não entendem, que eu estou... Não. Aonde tem renúncia tem resultado. Deus não aprova ninguém sem antes provar primeiro. Eu sinto a graça dele aqui, eu estou sob o altar. E eu aprendi que a palavra que libero sob o altar, ela tem um peso maior. Aonde tem renúncia tem resultado. Só que Deus não vai me aprovar sem antes me provar. Primeiro ele prova, depois ele aprova. Mas se você está aqui, passando pelo vale, ele gritando para você: estou te provando, mas vou te aprovar. Pedro era um líder da igreja cristã. Foi Pedro quem liderou a igreja na escolha de Matias. Foi Pedro quem pregou no Pentecostes, levando a igreja de um salto de 120 para 3.000 pessoas. Foi Pedro quem fez o segundo sermão, levando a igreja a saltar de 3.000 para 5.000 pessoas. Foi Pedro quem desmascarou Ananias e Safira. Foi Pedro quem abriu a porta do evangelho. Foi Pedro usado. Foi Pedro cheio. E aí a Bíblia diz que foi Pedro quem abriu a porta, pregando o evangelho, a porta do evangelho aos gentios, pregando. E aí a história diz que Pedro é preso, que Pedro é encerrado. Após a morte de alguém, o que secou pelas ruas da cidade, Tiago morreu, Pedro será o próximo. Tiago morreu, Pedro será o próximo. Só que enquanto o inimigo faz artimanhas e armadilhas para o dia seguinte, o céu chega num dia anterior. Vem de novo, tem um baterista comigo, tem um tecladista, vamos acordar. O céu está dizendo, o inferno está fazendo ameaças para o amanhecer. Mas eu, o Deus que se antecipa, já cheguei na madrugada dizendo: haverá livramento, haverá livramento, haverá livramento, haverá livramento. E aí, a história diz que eles vão orar, porque Pedro está preso. E a Bíblia diz que eles oram. Mas olhe para cá, por favor. São 16 soldados para um pescador. Novamente, 16 soldados para um pescador. Eu repito o que eu disse no começo. Pedro não é parede, Pedro é coluna. Pedro não agrada, Pedro atrapalha. A igreja cresce. Apóstolo, há um crescimento contínuo da igreja primitiva. E tudo que cresce incomoda. Oh, meu amigo Jonatas, tudo que cresce incomoda. Porque quem não há... Eu sinto a graça dele aqui. Todo crescimento incomoda. A igreja não se acomoda. E quem não se acomoda, incomoda. Eu vou repetir para que você pegue comigo o que está sendo liberado sobre o altar. A igreja não se acomoda. A igreja cresce. Estão perseguindo, ela cresce. Estão caluniando, ela cresce. Pandemia cresce. Porta fechada cresce. Por que, irmã Dani? Porque quem não se acomoda, incomoda. Enquanto eu bebo água, você dá glória. Ó, Herodes manda prender. E Deus, irmã Dani? Deus manda soltar. Aleluia. Porque forte não é quem prende. Forte é quem solta. Forte não é quem faz. Forte é quem desfaz. Eu vou pregar para esse lado aqui. Se Deus está dizendo, se Herodes prende, se o traficante prende, se a droga prende, se o vício amarra, forte não é quem amarra, forte é quem desamarra, forte não é quem faz, forte é quem desfaz.
Tem obras sendo desfeitas aqui nessa madrugada. E olhe para mim. E a Bíblia diz que o Senhor vai desfazer. E é bonito de ler porque eu disse aqui, Pedro é coluna, Pedro é cheio do Espírito Santo, Pedro tem uma vida de oração. Pedro dorme, apóstolo. Pedro dorme, bispa. Mas o Deus que não dorme vai trabalhar. Não, você não entendeu e você é inteligente. Pedro dorme. E quem não dorme trabalha. Tem situações que Deus me põe para cantar. Tem situações que Deus me põe para marchar. Tem situações que Deus me manda rodear a muralha. Tem situações que Deus me manda me esconder. Tem situações que Deus me manda aparecer. Mas tem situações que Ele me põe para dormir. Tem situações que Ele te coloca para dormir. O que é isso, Mandane? De ser insegurança, abandono, não. Propósito. É Deus dizendo, dorme. Porque quem não dorme trabalha. Dorme. Porque quem não dorme cuida. Dorme. Porque quem não dorme livra. Dorme, filho. E não se espante. Se em determinadas situações o céu te colocar para dormir. Não se espante. Em determinadas situações você perdendo os cabelos, na expressão minha. Em determinadas situações você desesperado, desesperada, sem saber o que fazer, o céu te dá sono. E você entende do que eu estou falando. Qual é o tipo de sono? É descansar na tormenta. É descansar enquanto o mundo grita. Enquanto as pessoas dizem para você, desiste, entrega, para, acabou. Aí o céu está dizendo, Pedro dorme, eu não. Vai dormir, porque enquanto você dorme, quem não dorme te guarda. Vai dormir, porque enquanto você dorme, quem não dorme te guarda. Deus não levou Pedro para a morte. Deus levou Pedro para dormir. Eu vou morrer, Mandane. Vai não, vai dormir. O cenário está comunicando morte, mas eu não vivo do cenário. Eu vivo pela palavra. O cenário muda, a palavra não. Ele muda o cenário, mas não muda a promessa. Ele muda o cenário, mas não muda a palavra. Ele te muda de lugar, mas não muda a palavra. Aleluia. A Érica disse aqui, ele é homem, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás daquilo que falou. Só que olhe para mim, o cenário me comunica a morte, mas eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Oh, não, você não entendeu. Entregar os pontos, dar por vencida a guerra, é dar munição a Satanás para continuar o que começou. Ei, ignorar o inimigo é dar a ele munição para concluir o que começou. Só que nesta madrugada eu vejo um povo não ignorando, mas indo para cima e dizendo para ele, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, maior, 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 maior que a afronta, maior que a dor, maior. Aleluia. E a gente caminha porque Ele está dizendo, a igreja está tendo um tempo. E aí, dentro desse contexto, está dizendo, Herodes viu que agradou, continuou, até ia parar, mas viu que foi aprovado, que teve apoio, que atraiu uma multidão, uma boa parte. Ele percebeu que não estava sozinho no plano. Só que enquanto Satanás faz plano, o céu trabalha com promessa.
Só aquele lado ali entendeu. Enquanto o inferno faz planos para acabar com a tua casa, o céu carimba com a promessa. Eu vou pregar porque o irmão levantou a mão. Enquanto Satanás está fazendo o plano e mandando, falou que vai acabar com a minha filha, plano. Falou que vai destruir meu casamento, plano. E o que foi que o céu disse? O que foi que o céu disse? Há um ditado aí fora que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca, porque aqui dentro a voz do povo não vale. Porque a voz de Deus anula as vozes contrárias. E nessa noite, nesta madrugada, o Senhor está dizendo: eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou entrar. Olhe para mim. E havendo o prendido encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. Aí no versículo 5 que lemos está dizendo assim, ó: Pedro, pois, era guardado na prisão. Não, você não entendeu. E você é inteligente. Lucas não está dizendo Pedro foi abandonado. Pedro foi esquecido. Pedro foi deixado. Pedro foi guardado. Porque para a terra, o que é abandono, o que é esquecimento, o que foi o céu anulou, o céu esqueceu, o céu deixou de lado. Não, Deus me autoriza a dizer: o que a terra chama de abandono, eu trato como um guardar. Deus está dizendo: aquele filho não está abandonado, está guardado. Aquela filha não está abandonada, está guardado. Aquele marido não está guardado. Aleluia. Pedro, porém, era guardado, vírgula, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua. A Bíblia é o livro da oração. Orar é acessar o inacessível. O poder da oração não está em quem ora, mas está em quem ouve. Aleluia. O bispo levantou aqui, o apóstolo levantou aqui um clamor, junto com a esposa, e diz: 10 mãos, ore pela tua casa, chame pelo nome de alguém. Ele está dizendo: não, pode gritar aí, porque o poder da oração não está em quem ora, o poder da oração está em quem ouve. Então, se disserem para você: pare de orar porque não tem mais jeito, para de orar porque não haverá cura, pare de orar porque não haverá testemunho, o céu me autoriza a dizer. Só que eles não entendem. Oração não é sobre quem ora, oração é sobre quem ouve. Se Jesus, o homem perfeito, filho do Altíssimo, não abriu mão de uma vida de oração, quanto mais nós que somos fracos. Jesus foi um verdadeiro exemplo de oração. Sabe o que eu aprendo com a oração, apóstolo? Ou a minha oração me leva a parar de pecar, ou o meu pecado me fará parar de orar. Eu vou novamente, porque aqui estou uma vigília de oração. Eu prego há mais de 10 anos, eu rodo muito, irmãos, muito pelo Brasil, e eu sei. Prego muitas vigílias, que por sinal, quando dá 1h da manhã, encerra tudo. Canta, 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 canta. E a oração? E aí Deus está me autorizando a dizer: ou a minha oração me leva a parar de pecar, ou o meu pecado me fará parar de orar. Eu vou repetir isso aqui porque o céu me autoriza. Ou a minha oração me leva a parar de pecar, ou o meu pecado me fará parar de orar. A oração me faz tornar aquilo que Deus quer. Eu não oro para ter, eu oro para ser. Porque nada do que eu tenho é novidade para quem deu. Quem deu sabe que deu. Aleluia. Meu amigo Jonathan, nada do que eu tenho é segredo, nada do que eu tenho me espanta. Eu gosto de falar desse texto, do que eu tenho, porque eu não oro para ter, eu oro para ser, Karen. Porque quando eu olho para esse texto, o salto do texto em Jó me leva ao texto de Jó e salta no meu coração. Quando ele vai até Satanás, até Deus, Satanás vai até Deus dizer: só adora porque tem. Toca nele para tu ver.
tira tudo dele. Só que o que Satanás não entendeu é que tudo que Jó tem não é segredo para ninguém, porque quem deu dá de novo. Só adora porque tem. Já viu como é que canta? Só canta porque está com dinheiro no bolso, a saúde está em dia. Já viu como é que pastoreia? Já viu como é que lidera? É porque não falta nada. O tanque do carro está cheio. Nunca precisou pagar a prestação. Os boletos estão em dia. A saúde também está show. Vai lá. Toca para o senhor ver o que vai acontecer se não murmura, se não reclama. Satanás está achando que tudo que você tem é novidade para quem te deu. Toca nele que ele para de orar. Toca no filho que ela para de pregar. Toca na filha que ele para de pastorear. Toca na saúde que ela para de dizer quem o Senhor é. Toca nele, toca no casamento. Tira a saúde, tira a força, que ela para de cantar com autoridade, que ele para de liderar. Eles param de fazer vigília na madrugada. Só que Deus, eu gosto disso, é Deus dizendo: vai e toca em tudo que ele tem. Eu não vejo o céu dizendo: leva tudo que ele tem e tira quem ele é. Porque tirar o que você tem, qualquer um tira. Mas tocar e entrar e interferir em quem você é, ninguém consegue. Gostei do aleluia do irmão e eu vou continuar. Toca em tudo que ele tem. Porque quando você tocar no que ele tem, eu devolvo em dobro. Toca, porque quem deu dá de novo e dá 2 vezes mais. Toca na saúde, eu devolvo mais forte. Toca no casamento e eu rendo. Toca, faz cair o cabelo que eu faço crescer mais forte. Toca. Porque quem ele é, você não consegue. Porque quem ela é, você não consegue. Viram os irmãos se jogando no chão aqui enquanto cantavam? Eu observo muitas coisas. Isso é essência. E quem tem essência não faz para aparição. Quem carrega uma essência, tendo ou não tendo, não faz diferença. E o céu está sinalizando para o inferno: toca, porque ele não é o que é por causa do que tem. Ele só tem o que tem por causa do que é. Então toca. E eu não vejo Satanás tocando, apóstolo. E Jó dizendo, quando recebe as notícias: o Senhor me deu, Satanás tirou. Não, ele dizendo: quem deu, tirou. Porque quem tirou, devolve. Aleluia! Se você pode, e se isso não atrapalha o teu culto, levanta a tua mão e grita para o inferno: pode tirar. Porque o Deus do dobro está na casa. Pode tirar. Porque o Deus da porção dobrada está na casa. Aleluia. Olhe para mim, eu voto. A igreja não pode ir até onde Pedro está, mas Deus pode e vai. Eu vou de novo, irmão. A igreja não pode ir até Pedro, mas Deus pode e vai. A igreja não tem acesso à cela, mas Deus tem. Eu vou repetir isso aqui, porque o céu me autoriza a dizer: a igreja não tem acesso à cela,
cela, mas Deus tem. A igreja não tem acesso à biqueira, mas Deus tem. A igreja não tem acesso no morro, mas Deus tem. A igreja não tem acesso ao tratamento quimioterápico, mas Deus tem. A igreja não tem acesso à balada, mas o Senhor entra lá, tira quem é dele e traz de volta para o altar. Olhe para mim. Eu vejo soldados guardando a prisão, apóstolo. Eu vejo soldados guardando a prisão. Está no texto. Enquanto os soldados guardam a prisão, Deus guarda Pedro. É uma madrugada de poder. Olhe para cá. Os soldados guardaram a prisão. E Deus guarda Pedro. Eu durmo, Deus não. Eu perco o controle, Deus não. Eu caio, Deus não. Eu tropeço, Deus não. Eu me canso, Deus não. Eu mudo de ideia, Deus não. Olhe para cá. E nessa história eu aprendo que Deus não é quem eu quero, Ele é quem eu preciso. Vamos de novo? Deus não é quem eu quero, Ele é quem eu preciso. De novo. Ele não é quem eu quero, mas Ele é quem eu preciso. Vamos de novo? Deus não é quem eu quero, mas Ele é quem eu preciso. Quando Moisés está dizendo em nome de quem eu vou falar? Eu vou usar o nome de quem? Porque nome revela identidade. Eu vou usar o nome de quem para entrar lá? Diga a eles que o eu sou te enviou. É Ele dizendo a Moisés: você pode não saber quem você é, mas eu sei quem eu sou. Diga que o eu sou te enviou. Que é isso, irmã Dani? Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou. Eu sou. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Oi, irmã. A Bíblia me ensina que a oração muda destino, apóstolo. A Bíblia me ensina que a oração quebra cadeias. A Bíblia me ensina que a oração arrebenta cadeados. A Bíblia me ensina que ela quebra sentenças, revoga sentenças. Ela ensina que ela destrona reis, abate reis. A oração. E tem uma canção por aí que diz que se não der para orar, não ore. E eu vou rebater dentro da Bíblia isso aqui. Porque quando Paulo grita em Tessalonicenses, ele vai dizer: orai sem cessar. Em Colossenses ele também vai dizer: perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Jeremias também grita: então me invocareis, ireis e orareis a mim, eu os ouvirei. Romanos 12, alegrai-vos da esperança, sede pacientes da tribulação, perseverar em oração. Atos 16, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Atos 3, Pedro e João subiam ao templo a hora nona para orar. Não mexe com crente de oração não, irmão. Se eu fosse você, eu já aprumava nessa cadeira aí. Porque você é um crente de oração. E o diabo está achando que você é qualquer coisinha, te apruma. E fala para ele: não toca em crente que ora, não. Não toca não, porque não vai dar certo. E eu aprendo, apóstolo, nesse mesmo contexto, em Atos 12, Paulo canta. Em Atos 12, Pedro dorme. Em Atos 16, Paulo canta. Aleluia. Vamos de novo? Em Atos 12, Pedro dorme. Em Atos 16,
Paulo canta. Se não der para dormir, cante. Se não der para cantar, ore. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está transicionando crentes aqui de capítulos a capítulos. Em um você dorme, no outro você canta, no outro você ora. Só não vai parar de fazer alguma coisa. Faça alguma coisa para chamar a atenção dele. Pedro dorme. Mas em Atos 16, Paulo e Silas cantam e oram. E é enfático em dizer, por volta da meia-noite. Meia-noite é a viração de um dia para o outro. Acabou esse dia, está começando o outro. Nada aconteceu. Mas se nada aconteceu naquele, nesse aqui vai. Aleluia. O que Paulo está dizendo? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Apóstolo, está no texto. E os outros presos escutavam. Presos estão acostumados com rebeliões, colchão queimado, faca, morte, grito. Mas nessa prisão terão que ouvir canção. Nessa prisão terão que ouvir louvores. Canta, Paulo. Ora, Silas. Olhe para mim. Por volta da meia-noite. É o término de um dia. Meia-noite e 1. Começou outro. Aí alguém diz assim, se não aconteceu nada no anterior, nesse também não vai. Aí o céu diz assim, é quando a terra desacredita que eu chego. Aleluia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eu não vejo um Daniel indo para a cova para dormir. Porque se dormisse estava no texto, a Bíblia é detalhista. Não fez leão nenhum de travesseiro. A Bíblia diz que o rei Dario grita do lado de fora: Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se é o caso a quem o Deus a quem tu serves continuamente. Ele não diz no passado serviu, não está falando com o morto. A quem tu serves continuamente, fazendo pergunta: pode livrar-te da cova? E ele responde do lado de dentro, está no texto: ó rei, vive para sempre. Estão querendo saber se eu estou vivo? Então lá vai. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Por quê? Porque se Daniel servia do lado de fora, não vai parar de servir do lado de dentro. Se orava do lado de fora, não vai parar de orar do lado de dentro. Se cantava do lado de fora, não vai parar de cantar do lado de dentro. É só você linkar uma coisa na outra. Aconteceu que indo nós, Paulo e Silas, a um caminho de oração. Sobreveio nós uma escrava adivinhadora. Indo nós a um caminho de oração. Irmã, está pensando que caminho de oração é caminho de facilidade? 4 horas da manhã. Está aqui ligado com o olho como mamãe, igual coruja. O que os crentes fazem uma hora dessa, irmão? Dentro da igreja, 4 horas da manhã, uma viração de uma noite para outra. Três responderam, eu vou de novo. O que crente faz aqui dentro do templo? 4 horas da manhã, numa viração de sábado para domingo. O que vocês estão fazendo aqui dentro? Vou perguntar de novo, o que vocês estão fazendo aqui dentro? Eu não vejo ninguém enfeitando banco. Vocês não são vasos de enfeite? Eu não vejo ninguém enfeitando cadeira. Eu vejo o crente levantando a mão. Eu vejo o crente se jogando no chão. Eu vejo o crente tocando, dedilhando. Eu vejo bateria batendo. Eu vejo o apóstolo dirigindo o culto. Eu vejo o irmão pregando. Eu vejo a outra se preparando para pregar. Eu vejo gente sendo cheia do Espírito Santo. Qual é o teu propósito aqui dentro? Sair diferente da forma que entrou. Porque altar não é como eu venho, altar é como eu volto. Altar não é como eu venho, altar é como
para mim, eu vou encerrando. Vai orar por isso? Por isso e por qualquer outra coisa que me vier no caminho. Vai orar por isso? Uhum. Imagina os presos acostumados a ouvir outro tipo de coisa. Imagina os seus vizinhos acostumados a ouvir outro tipo de coisa. E a partir de então eles vão passar a ouvir o que nunca ouviram. Ô irmão, gostei do teu glória, eu vou de novo. Imagina os vizinhos acostumados com xingamento, palavrões, funks, coisa no último, lá vem você. Aí lá vem você no tanque. Aí lá vem você passando o pano. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande. Aí vai lá você varrendo casa ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Aí lá vai você lá no volante do carro, pondo na garagem. Espírito Santo, meu consolador. Ele está aqui e está te dizendo: estou colocando um novo cântico na tua boca. Teu bairro vai ouvir, teu bairro vai ouvir, teus vizinhos ouvirão. E agora vai gritar? Vai murmurar, vai xingar e lá vai ela. Lá vai ele cantando. Olhe para mim. Agora a gente vai caminhando. E você vai entendendo o que Deus está falando aqui. Pedro está dormindo. E Deus está acordando uma igreja na casa da irmã Maria. Shhh. Senhor, não podemos ir até Pedro, estamos proibidos. Vocês não vão, mas eu conheço um que vai. Aleluia. Senhor, prenderam, está preso. E agora estamos interditados, não podemos, não temos acesso à prisão. Herodes trancou, não tem como passar. 16 soldados guardando um pescador. Aí Deus está dizendo assim, ó, é só clamar pelo meu nome. Porque aonde vocês se reunirem clamando em meu nome, eu desço e resolvo. É Deus acordando gente na casa da irmã Maria e dizendo: não deixa para amanhã a oração que você pode fazer hoje, não. Ora agora, ora agora. É agora, Juliana, 4h10 da manhã. Deus está dizendo: grita agora. Grita o nome dele agora. Lá na marquise ele vai escutar. Grita agora. Senhor, nós não podemos ir. Vocês não podem. Mas eu? Haveria alguma coisa impossível para mim? Operando eu, quem impedirá? Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Imagina, olhe para aqui, olhe para mim. A igreja, grifo meu, tá? Parafrase minha. Solta Pedro. Liberta Pedro. Solta Pedro. Liberta Pedro. Não deixa Pedro morrer. Não cala a voz de Pedro. Não deixa a voz de Pedro ser calada. Solta Pedro. Liberta Pedro. Solta Pedro. Liberta Pedro. E aí Deus diz: anjo, dessa vez eu não vou não, mas eu vou te mandar. Dessa vez eu não vou, mas eu já tenho a quem enviar. Porque quando ele não descer pessoalmente, ele já tem alguém pronto para fazer. Irmã, vem comigo em nome de Jesus. Quando ele não descer naquela casa pessoalmente, ele já tem alguém que tem acesso lá. Quando ele não descer, aleluia! Solta Pedro. Solta. Solta Pedro. A igreja fazia contínua oração. Olhe para mim agora, por favor. Me empreste mais alguns minutos. Irmã, ele poderia mandar o mesmo número de anjos para o mesmo tanto de soldados. 1, 2, 3, 4, 16? São 16 soldados? 16 anjos, rápido aqui, desce lá. Um para cada um.
Imagina Pedro sendo solto, todo mundo dizendo, também. 16 anos para 16 soldados. Qualquer um pode fazer. Aí ele está dizendo assim, ó, mas eu não vou mandar um número de anjos para um número de soldados. Porque um comigo é maioria. Não, irmã, você não tem noção daquele pequeno clamor naquele tanque. Você não tem noção daquele pequeno clamor dentro do teu quarto. Porque quarto não é só dormitório. Quarto é altar. Não vá para o teu quarto só para dormir. Faça do teu quarto um altar. Olhe para cá agora. E aí você olha para o texto. Os pés não entram, mas os joelhos acessam. Os pés não entram. A igreja não pode ir, bispa, mas a oração foi. Shhh. A igreja não pode ir, mas a oração vai. Está no texto. Uma luz se abre na prisão. Deus se manifesta dentro de uma prisão. Toca na costela de Pedro. A presença não acordou ninguém. Ela acordou Pedro. Levantar. Levanta. Levante. Levante-se. O que ouvimos não está atrelado ao ambiente que estamos. Mas a ordem é levanta-te. E o levanta-te não é um convite, é uma ordem. Olhe para cá. Aí a Bíblia diz que ele vai tocar em Pedro. Levanta. Calça-te. Cinge-te. Põe a capa. Você entrou aqui completo. Não vai sair daqui faltando nada. Tem alguém me ouvindo desse lado de cá, Jonatas? Calça-te. Remaia. Põe o cinto. Calça-te. Direção. Põe o cinto. Vamos pôr as coisas no lugar. Põe o cinto. Aperta. Põe o que está no lugar. Põe o que está fora do lugar. Põe no lugar. Põe a capa. Proteção. Por que isso, irmã Daniela? É simples. É o anjo dizendo assim, que você entrou aqui completo. Não vai sair daqui incompleto. O mínimo que Deus está pedindo é roupa, cinto, capa. Roupa, cinto, capa. Sapato, cinto, capa. Como você preferir. Deus poderia ter feito. Ter vestido, ter calçado Pedro. Mas o que o anjo faz, o que o céu faz é muito maior do que o que ele me pede. Olhe para mim. Veste. Põe o cinto. Põe a sandália. Põe as sandálias. Porque o que é da prisão fica na prisão. Mas o que é teu vai com você. Tem alguém me ouvindo aí? Veste. Cinge-te, calça-te, põe a capa. Porque o que é da prisão fica na prisão. Mas o que é teu vai com você. Eu não vejo o anjo acordando a galera inteira. Eu não vejo o anjo acordando Pedro e Pedro acordando os demais. Eu não vejo Pedro acordando e dizendo, ó, bobão, viu? Você me prendeu, mas vieram me soltar. Porque tem coisa que a gente não precisa falar. Deixa que o céu fale por nós. O anjo está dizendo, vem, vamos, Pedro, acorda. Pega o que é teu vai, o que não é teu fica. Pedro calça, Pedro veste, Pedro põe a capa em silêncio e sai. É Deus dizendo, deixa dormindo quem eu coloquei para dormir. Vamos de novo? Deixa dormir quem está dormindo. É a gente acordando e alardeando, ó. Jesus está fazendo aqui, hein? Viu o que Deus falou comigo? Viu o que Deus acabou de fazer? Viu o que Deus disse que fará?
Deixa dormir quem está dormindo. Porque se Deus quisesse todos acordados, Ele acordaria todos. Mas olhe para mim. Pedro pega o que é dele. Está no texto. E aí, a história aqui, o versículo que lemos. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. O anjo está dizendo, põe a capa, calça os sapatos, põe o cinto e segue-me. Sabe o que significa segue-me nas entrelinhas do texto? Os passos são teus, mas a direção é minha. Quando Mateus está dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me. É ele dizendo, não está obrigando a ninguém. Jesus não está obrigando a ninguém. Vem quem quer, fica quem aguenta. Só que tem um detalhe, os passos são meus, mas a direção é dele. E aí Pedro está dizendo, o texto está dizendo, Pedro sai, o anjo sai e Pedro segue. A porta abre por si mesma. Isso é mais ou menos isso aqui. Porta detectora de presença, já viu? Quando você chega num shopping, quando você chega num lugar importante, você vai pisar perto da porta, o detector de presença abre automaticamente. Pá! O anjo não usa a chave. Pedro não tem chave. Pedro não arromba a porta. Pedro não pula. Pedro não bate o peito e abre a porta. Puf! É chegando perto da porta e a porta abrindo por si mesma. Por que, irmã Daniela? Porque quem tem a presença não precisa de chave. Tem alguém comigo aqui ou já foi todo mundo embora? Quem tem presença não precisa de chave. Quem tem a presença não precisa de chave. Pisou, abriu. Pisou, abriu. Pisou, abriu. Pisou, abriu. Nesta madrugada, Deus está dizendo para alguém, tu tem a minha presença. E quem tem a presença não precisa de chave. Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Oh, Pedro tornando assim, ele disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Deus tira Pedro da mão de Herodes, mas ninguém vai tirar Herodes da mão de Deus. Eu vou de novo. Está aqui no texto, Pedro está dizendo, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e livrou-me das mãos de Herodes. Deus fala comigo, apóstolo. Deus fala comigo, é coisa entre eu e ele. Eu tiro Pedro das mãos de Herodes, mas ninguém tirará Herodes das minhas mãos. Fique tranquilo, porque Deus vai tirar você das mãos dos homens. Deus vai tirar você da mão da acusação. Deus vai tirar o teu filho. Deus vai tirar. Mas olhe para mim. Aí a Bíblia está dizendo aqui, ó. Mas Pedro, batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Aí o céu falou comigo, não se espante diante daquilo que você orou, porque eu te farei ver aquilo que você orou para ver. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Você vai viver aquilo que orou para viver. Você vai viver aquilo que orou para viver. Você vai viver aquilo que orou. Olhe para mim agora. Rod está dizendo, Pedro está à porta, ou portão, em algumas traduções. É Deus tirando Pedro de um tempo e transicionando Pedro para outro. E eu repito o que eu disse lá no começo. Atos 12, Pedro dorme. Atos 16, Paulo canta. Quem somos nós? Diante das adversidades. Que sejamos Pedro, que sejamos Paulo. Quando não der para cantar, durma.
Quando não der para dormir, cante. Não é aonde estamos, é quem está conosco. Não é aonde você está, é quem está com você aonde você está. Que sejamos como Pedro, confiemos a ponto de descansar. Que sejamos como Paulo, que confia a ponto de cantar. Porque quando sabemos quem nos defende, não temos medo de quem nos ataca. De novo, se você tem a certeza de quem te defende, você não teme quem te ataca. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui e agora, Deus está me autorizando a dizer: a porta que eu estou abrindo para você passar não precisa de chave, só precisa da presença. Vou repetir. A porta que Deus abre para você ainda hoje não precisa de chave, só precisa da presença. E aí o texto diz: Pedro perseverou em bater. Quando abriram, viram-no e se espantaram. Agora Deus está transicionando a Pedro de um tempo de verbalização para um tempo de cumprimento. Você estava orando por alguém e você vai se espantar porque esse alguém vai aparecer na tua frente. E agora Deus dizendo: o que eu falei, eu estou cumprindo. Os irmãos estão com as mãos levantadas e eu continuo a dizer: Deus está transicionando gente de ambientes aqui. Ambientes em que você orou para ter. E Deus fará você ver aquilo que você orou. Se prepare porque ainda neste dia baterão na tua porta. Resposta de oração. Se prepare porque ainda nesse dia seu telefone vai tocar. Resposta de oração. Se prepare porque um áudio você vai receber. Resposta de oração. Se prepare porque vão te mandar um e-mail. Resposta de oração. Você está em um ambiente onde pessoas vivem milagres. E aí a Bíblia diz: todas as portas se abriram. Deus não vai abrir uma ou outra para você passar. Todas as portas se abrirão. E todas as portas se abrirão. Todas as portas se abriram. Porque aonde você pisa, a presença pisa primeiro. Aonde você pisa, a presença pisa primeiro. Aonde você pisa, a presença pisa primeiro. Então olhe para mim e eu encerro. Quem tem a presença não precisa arrombar a porta. Quem tem a presença não precisa forçar a porta. Quem tem a presença é confiar naquele que faz. Naquele que tira o seu currículo do último e põe no primeiro. Aquele que faz o teu nome do último na lista ser o primeiro. Aquele que faz o nódulo desaparecer. Aquele que faz o laudo ser invalidado. Tu pode estar com o laudo na bolsa, mas se tu tiver a presença anula o laudo. Tu pode estar com crises depressivas, mas a presença põe ponto final nas crises. Tu pode estar sentindo a sensação de morte, mas a presença traz vida. Tu pode estar dizendo: é a última noite, é a última vigília. O céu me autoriza a dizer: se prepare, porque veio um tempo novo. Um tempo novo. Um tempo novo. Um tempo de viver o que se orou. Um tempo de colher o que se plantou. Um tempo de viver um novo tempo. Um tempo em que não se viverá mais de migalha. Um tempo em que não se tomará mais emprestado, terá para emprestar. Um tempo em que você vai ter bonança no lugar onde tinha falta. E eu concluo essa mensagem dizendo: quando a mulher que só tem uma botijazinha de azeite vai até o profeta, ela diz: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija.
E é exatamente aquilo que ficou diante da guerra é que fará toda a diferença naquilo que eu estou enfrentando. Porque o segredo não está naquilo que a guerra me tirou, mas está naquilo que ela não conseguiu me tirar. Aleluia! Tem azeite ainda, tem unção ainda, tem presença, tem graça. Então não é sobre o que a guerra tirou, é sobre o que ela não conseguiu tirar. Ore comigo, põe a mão no teu coração. Isso. Ore comigo aí. Se você não quiser, pode dar a mão para alguém. Mas ore. Ore. Ore aí. Ore porque a presença te visita nessa madrugada. Ora porque a presença traz presentes para você nessa madrugada. Porque presentes não trazem presença, mas a presença traz presentes. Ore. Ore porque nessa hora Ele destranca o que está trancado, cadeados são arrebentados. Ore porque nessa hora Ele liberta o cativo. Ore aí, põe a mão no teu coração não vai parar, essas veias não vão entupir, esse cabelo não vai cair, esse nódulo não vai tirar a tua vida, este câncer não vai levar o teu sorriso, o divórcio não vai chegar, o diabo não vai levar a comunhão daquela mesa, vai ter alegria lá de novo, vai ter culto de ação de graça. Tu não termina com traumas, termina com testemunho. Tu não termina com percas, termina com ação de graça. Ore, porque Deus te visita enquanto você ora. Deus põe as coisas no lugar. O tempo de bonança chega. O Senhor dá vitória na guerra. O Senhor visita o teu coração aflito. Ora, porque Ele te reabastece. Ora, porque Ele te cura. Ora, porque Ele te dá força. Ora, ora comigo aí, ora. Ora porque cadeias estão sendo quebradas. Ora, ora porque Ele te dá vida. Ora, porque Ele te trouxe aqui para te dizer: eu tenho promessas a serem cumpridas na tua vida. Não vai morrer. Não vai morrer, não vai parar, não vai desviar, não vai entregar os pontos, não vai. Não é a última vez que você vem aqui. É a última vez que você vem com esse problema. É a última vez que você vem com essa dor. Porque a partir de hoje, tu virá aqui com testemunho para contar. O mesmo Deus que enviou o anjo à prisão, envia agora nas suas emoções. O mesmo Deus que enviou o anjo na prisão, envia agora nesse casamento, nesse processo, nessa enfermidade, nessa perca. O mesmo Deus que deu livramento a Pedro, está dando livramento à tua casa nesta hora. Deus abençoe a tua vida. Aperte a mão de 2, 3 pessoas e diga para ela: tem canção neste vale, tem canção neste processo. Diga para ele: tem testemunho nessa dor, tem testemunho nesse processo. Grita pra ela aí, grita o nome de alguém. Diga pra ela: tu não vai morrer. Não vai ter culto fúnebre lá, terá culto de ação de graça. Não tem enterro lá, tem culto de ação de graça. Não tem velório, tem alegria, tem gratidão, tem aniversário, tem culto, tem bodas, tem anel, tem pedido de casamento, tem